tudo bem? Nós vamos começar a aula de hoje corrigindo a tarefa de dinâmica da aula passada. Vamos lá? No exercício 1, ele fala assim, ó, um móvel desloca-se pela trajetória A, B, C, D, E, F, onde A, B, C, D e E, F são segmentos de reta, B, C e D, E são arcos de circunferência. Sendo constante o módulo da velocidade em todo o percurso, o que é correto afirmar? Então, vamos item por item, destacando aí o que ele falou. Na letra A, ele fala assim, no movimento entre A e F, a aceleração do móvel é nula. Entre A e F, que é o movimento todo, há momentos em que a aceleração não é nula. Por quê? Porque há momentos entre B e C e D e E, onde a gente tem aí um movimento circular. E no movimento circular, obrigatoriamente, tem aceleração centrípeta. Então, aqui, a aceleração não pode ser nula no movimento todo. A A não pode ser. Na B, ele fala assim, apenas no movimento A e B, a aceleração é nula. De A até B é movimento retilíneo. Se é constante, realmente não tem aceleração. Mas nós temos outros pontos do movimento, como C e D e E e F, que também são retilíneos. Então, há outras partes do movimento em que também a aceleração é nula. A B não pode ser por conta disso. Na letra C, ele fala assim, o movimento entre A e F é retilíneo e uniforme. Não completamente. Entre B e C e D e E, há arcos de circunferência. Então, o movimento é circular nesses pedacinhos aí. Na letra D, ele fala assim, o móvel possui aceleração não nula, então há aceleração nos pontos B e C e D e E. E isso é verdadeiro, porque são os pedacinhos do nosso movimento onde tem movimento circular. Então, a nossa aceleração centrípeta existe para manter o objeto nesse movimento circular. Como a aceleração tangencial aí, né, é nula, a gente tem um movimento que continua como um movimento constante. Então, aqui, a gente tem pedaços do movimento onde a aceleração aparece, mas é a aceleração centrípeta, pode ser a D. E a E não pode ser, porque ele fala que o movimento é variado no trecho BC, mesmo tendo movimento circular aqui. Esse movimento é um movimento uniforme, porque não tem aceleração tangencial. Então, na resultante das acelerações aqui, a gente só tem a aceleração centrípeta, o que torna, né, não modifica o nosso movimento constante, torna aí essa parte do movimento só circular, mas ainda em movimento constante. Então, neste exercício, só pode ser a letra D de dado. No exercício 2, ele fala assim, ó, a figura a seguir representa uma correia que gira ao redor de duas polias em movimento uniforme. A velocidade escalar de qualquer ponto é 5 metros por segundo. Esse quadrado está errado aqui, ó, foi um problema de grafia, tá? Como a velocidade é 5 metros por segundo. E as polias possuem raio de 0,5 metros. A. Qual é o módulo da aceleração centrípeta dos pontos A, B, C e D da correia no instante considerado na figura? Então, se a gente observar a figura, o ponto A e o ponto B estão em situações onde a gente tem movimento retilíneo. Então, tanto em A quanto em B, a nossa aceleração centrípeta é zero. Por quê? Movimento retilíneo não tem aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é responsável por manter um objeto em movimento circular. Então, se o movimento não é circular, não tem aceleração centrípeta. Em C e D, como nós temos aí polias iguais, a aceleração centrípeta vai ser igual e vai depender da velocidade do raio. Então, vai ficar assim, ó. A aceleração centrípeta vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Então, vai ser aí 5 ao quadrado dividido por 0,5. 5 ao quadrado é 25. Dividido por 0,5, essa aceleração centrípeta vai ter aí um valor de 50 metros por segundo ao quadrado. E são iguais em C e D, porque as polias são iguais. Aí ele fala assim na B. Essa foi a letra A, né? Na B, represente na figura o vetor aceleração centrípeta nos pontos A, B, C e D. E caso o vetor seja nulo, escreva aceleração centrípeta igual a zero.
Então, aqui em A e B, a aceleração centrípeta é igual a zero, só escrever aqui embaixo. Aqui em D, a aceleração centrípeta aponta para o centro da circunferência, então tá aqui. E aqui em C, aponta para o centro da circunferência, tá indicado para cá. No exercício 3, ele fala assim, ó, o móvel tem movimento circular uniforme sobre uma trajetória de raio de 10 metros e tem aceleração centrípeta de 40 metros por segundo ao quadrado. Agora tá certinho, agora ele deu a aceleração, então são metros por segundo ao quadrado. Ele quer a velocidade. Então, a gente sabe que a aceleração centrípeta vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A aceleração centrípeta, ele deu aí que é 40. O raio é 10, então eu só vou substituir. A letrinha tá bem bonitinha hoje, né? Olha. Mas tudo bem, dá pro gasto. Vamos lá. Multiplicando aqui, a velocidade ao quadrado vai ser igual a 400. E quando a gente tira esse quadrado aí, passa na raiz quadrada aí nesse 400, essa velocidade, então, vai ser de 20 metros por segundo. Na 4, ele fala pra gente colocar V se for verdadeiro ou F se for falso. E ele fala assim, ó, um móvel que se desloca em relação a um referencial inercial. Então, em um movimento retilíneo, a aceleração centrípeta é nula. Isso é verdadeiro. Movimento retilíneo não tem aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela existe só para manter um objeto em movimento circular. Então, não existe movimento em linha reta. O que existe em movimento em linha reta é uma aceleração tangencial. No 2, em um movimento curvilíneo, a aceleração centrípeta pode ser nula. Isso é falso. Se o movimento é curvilíneo aí, né, ou circular, precisa ter uma aceleração centrípeta não nula, senão o objeto não fica em movimento circular. Na terceira, ele fala assim, se a aceleração tangencial for nula, o movimento é uniforme, podendo ser retilíneo ou curvilíneo. Isso é verdadeiro. É a resultante aí, né, no movimento curvilíneo, que vai dizer se ele é acelerado ou não. E se existe a aceleração no movimento retilíneo, ele é acelerado, isso é verdadeiro. No 4, ele fala assim, a aceleração presente nas seguintes equações de movimento uniformemente variado aí é a aceleração tangencial, isso é verdadeiro. As equações que nós estudamos são todas para movimento retilíneo, então são as acelerações que aparecem aqui, né, são acelerações tangenciais. Nós veremos mais pra frente, né, o movimento circular, e aí a gente vai fazer a distinção entre essas fórmulas. E na 5 ele fala assim, ó, a soma vetorial da aceleração tangencial e centrípeta é a aceleração vetorial, que é a nossa aceleração resultante. Isso é verdadeiro. No exercício 5, ele quer que a gente apresente aí V para variável e C para constante em cada situação. Então, vamos ver, ó. Movimento retilíneo uniforme. A velocidade, que é a grandeza que ele quer que a gente analise, né? No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Então, seu valor, sua intensidade ou módulo é constante. E se ele é um movimento uniforme, não falei nada se ele é progressivo ou retrógrado, não falei nada em relação a aí o sentido, né, de orientação, a sua direção também é constante. Na letra B, ele fala assim, ó, movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então, no movimento uniformemente acelerado, a velocidade ela vai ter variação. Eu tô tendo aí um movimento acelerado. E como eu não falei nada em relação a retrógrado ou progressivo, a sua direção se mantém constante. No movimento retilíneo uniformemente retardado, agora a gente está falando aí de um movimento também que está sofrendo com a modificação da aceleração, só que essa aceleração é negativa. A velocidade vai ter módulo variável, porque tem uma variação, né? Aí, né, o movimento é uniformemente variado de maneira retardada e a direção continua constante, uma vez que eu não falei nada em relação a ele ser retrógrado ou não. No movimento circular uniforme, se é um movimento uniforme, a velocidade aí ela tem módulo, né, constante.
Mas a direção no movimento circular, ela vai mudando. Ó, se a gente pensar que a gente tem uma circunferência, velocidade está para cá, aí vai estar para cá. Conforme eu vou rodando aí no meu movimento circular, essa velocidade vai mudando de direção. Então, aqui a direção é variável. Movimento circular uniformemente acelerado. Tanto a velocidade quanto a direção são variáveis. A direção a gente já viu porque no movimento circular a velocidade vai mudando a sua direção conforme a gente faz aí a curva. E agora a gente tem módulo variável porque a gente está no movimento uniformemente acelerado, né? Tá variando a velocidade aí conforme é aplicada a aceleração. E por fim, no movimento circular uniformemente retardado, de novo eu tenho aí a ação da aceleração resultante, né? Então a velocidade vai variar e a direção a gente já viu que no movimento circular sempre varia. No exercício 6, por fim, ele quer que a gente faça associação aí entre os vetores de velocidade e aceleração em cada item com os tipos de movimento aí de 1 a 5. Então vamos lá. No primeiro ele fala assim, ó, movimento de velocidade vetorial constante no tempo. Se a gente tem aí uma velocidade constante, a gente não pode ter aceleração. Então, se a velocidade é constante, a aceleração é zero, só pode ser aqui a associação com a letra D, onde não tem aceleração. No 2, ele fala assim, ó, movimento retilíneo acelerado. Então, tanto a velocidade quanto a aceleração tem que indicar aí, né, ter mesma direção e mesmo sentido, que tá aqui na letra C. No 3, ele fala movimento retilíneo retardado. Então, a aceleração e a velocidade têm sentidos contrários, tá aqui na letra A. No 4, ele fala assim, ó, movimento circular de velocidade escalar constante. Para a velocidade ser constante, a gente só pode ter aí a aceleração centrípeta indicando para o centro da circunferência. Então, a única possibilidade é aqui, ó. Se eu pensar que eu tenho um movimento circular, né? A minha bem redondinho. A minha velocidade tangencial pode estar para cá e a aceleração centrípeta indicando aí para o centro do movimento. E na 5, ele fala que o movimento circular é uniformemente acelerado. Então, agora a nossa aceleração ela é uma aceleração resultante. Resultado entre a aceleração tangencial e a centrípeta, que só pode estar aqui na letra E. Ok? Espero que vocês tenham conseguido aí fazer os exercícios. As discussões estão aqui nessa correção, e a gente vai daqui para frente, né, melhorando essa ideia de aceleração, força resultante e tudo que pode contribuir aí para a análise, né, das forças que estão sendo aplicadas em um corpo, ok? Nós nos vemos já já na aula. Um beijo!